Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos para a correção da prova de Direito do Trabalho, cargo AJJ do concurso TRT da segunda região. Prova que aconteceu ontem, tá? Acabei de receber a prova, nós praticamente vamos analisar aqui tudo junto. Se você ainda não sabe, vídeo de correção de prova é assim, galera, ó, rápido, tá? Para aprofundar nos assuntos, fundamentar literalmente tudo, a gente faz isso lá nos nossos cursos específicos, tá? Então aqui você vai saber se há alguma questão com possibilidade, alteração de gabarito, anulação. Eu tento trazer os fundamentos, tá? Mas para aprofundar são vídeos específicos. E aqui nós vamos resolver as questões objetivas. E eu já vou finalizar o vídeo aqui e já vou começar a analisar o estudo de caso. Então se inscreva aqui no canal para não perder a notificação quando esse vídeo subir e já te aviso, será em breve. Beleza? Então já vamos lá para a nossa primeira questão, pessoal. Vamos lá. Andi foi contratado em 4/3/2024 por prazo indeterminado pela empresa Wonder Técnico Ltda para o cargo de analista de sistemas. Pessoal, se minha voz estiver um pouco ruim, eu ainda não sarei 100% da gripe, do resfriado, tá? Então vamos que vamos. Após algumas conversas com o setor de recursos humanos, ele e a empresa decidiram formalizar a rescisão do contrato. Olha só, eu avisei que ia cair, hein? Por mútuo acordo em 9/5/2025, sexta-feira. O aviso prévio foi indenizado, isso aqui é importante, sendo que o termo de rescisão do contrato de trabalho foi assinado nessa mesma data. Beleza. A empresa efetuou o pagamento das verbas rescisórias em 23/5/2025. 23/5/2025, sexta-feira. Considerando as disposições legais sobre rescisão do contrato de trabalho por mútuo acordo e sobre formalidades a serem seguidas pelo empregador quando da rescisão do contrato de trabalho, Andi tem direito. Só para avisar, hein, galera, eu sempre falo isso daqui. Postei na revisão semanal de véspera. Olha o nosso vídeo aqui. Foi na sexta-feira antes da prova. 2 dias antes da prova, então. E no meu Instagram eu também postei para vocês na semana da prova. Na semana anterior à prova, na verdade. Dicas sobre o artigo 484A da CLT. Então, acertamos por mais uma vez. E eu avisei, isso aqui vai cair. Estudem. Artigo 484A da CLT. E aqui, para resolver essa questão, você também precisava saber das regras lá do artigo 477 da CLT. Especificamente, salvo melhor juízo, parágrafo 6º e também a multinha do parágrafo 8º. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, galera. O Andi tem direito a metade de todas as verbas rescisórias e ao saque da metade do valor dos FGTS? Não, pessoal, metade de todas as verbas não e do saque também não. Pessoal, 50%, lembrem, 50% é o aviso prévio indenizado e também a indenização do FGTS, que passa de 40% para 20%. 100% as demais verbas rescisórias, trabalhistas, por óbvio, né? Levantamento dos depósitos de FGTS até 80%. E programa seguro-desemprego não há acesso. Beleza? Então, resumimos aqui rapidamente o artigo 484A. Então, letra A não vai, ó, a metade de todas as verbas rescisórias. Não, pessoal, não são de todas. É do aviso prévio sim indenizado e da indenização do FGTS. A metade do aviso prévio indenizado, ok, e da multa fundiária, também conhecida como multa do FGTS, né, pessoal? Ao valor integral das demais verbas rescisórias, ok, e ao levantamento de até 80% do valor dos depósitos do FGTS, beleza. Mas não está autorizado a ingressar no programa de seguro-desemprego. Por enquanto, tudo certo. Sendo que o prazo para pagamento das verbas rescisórias seria 14/5/2025, pois a rescisão por mútuo acordo altera o prazo legal. Pessoal, esquece. Reduzindo para 5 dias corridos. Isso daqui tá errado, tá? Isso daqui tá tudo errado. Não há essa previsão de redução de pagamento lá do artigo 477 quando é o distrato ou rescisão por mútuo acordo. Não. Utiliza o prazo de 10 dias normal, tá certo? Ao recebimento de todas, olha só, todas as verbas rescisórias integrais. Não, né, pessoal? Todas as verbas rescisórias, não. Então, em tese, nosso gabarito letra E, vamos ver se está tudo certo com ele, né? A metade do aviso prévio indenizado e da multa fundiária, ok. Ao valor integral das demais verbas rescisórias e ao levantamento de até 80% do valor dos depósitos do FGTS e não está autorizado a ingressar no programa
seguro-desemprego, sendo que o prazo para pagamento dessas verbas seria 19/5/2025, segunda-feira, devendo a empresa pagar multa em favor do empregado em valor equivalente a um salário. Pessoal, essa questão foi muito boa, envolveu dois temas muito importantes. Lembrando, olha só, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é de 10 dias a partir do término do contrato de trabalho. Então, o término se deu no dia 9/5/2025, até mesmo falou que o TRCT foi assinado nessa data, 10 dias corridos para frente, 19/5/2025. A empresa pagou somente em 23/5, então não obedeceu ao prazo lá do artigo 477, salvo melhor juízo, parágrafo 6º, tem que então pagar a multa do parágrafo 8º, que é referente a um salário do empregado. Beleza, galerinha? Tranquilo. Questão muito boa. Envolveu dois temas importantes. Vamos para a questão 32. Claudinei é empregado de uma empresa de segurança privada e atua como vigilante armado em uma agência bancária privada, realizando rondas internas e realizando ondas internas e externas em turnos diurnos e noturnos. Ele passou a receber um adicional de risco equivalente a 20% do seu salário. Adicional de risco, hein? Em decorrência de previsão de acordo coletivo de trabalho. Em razão disso, a empresa deixou de pagar o adicional de periculosidade sobre o argumento de que Claudinei já receberia o adicional de risco e que sua exposição ao perigo não ocorre durante toda a jornada, sendo intermitente. Sendo intermitente. Considerando o disposto na legislação e nas súmulas do TST, Claudinei, letra A, não tem direito ao adicional de periculosidade, pois recebe adicional de risco, que é proporcional ao tempo de exposição ao risco, além de ser vedada a acumulação de adicionais com fundamento semelhante. Aqui não, né, pessoal? Não é esse o entendimento do TST, nós já vamos chegar lá. Letra B. Somente tem direito ao adicional de risco previsto em norma coletiva específica para os vigilantes e proporcional ao tempo de exposição ao risco, e não ao adicional de periculosidade, que só se aplica a trabalhadores expostos a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Aqui não, né, pessoal? Nós temos também, por exemplo, para adicional de periculosidade, as autoridades de trânsito, né? Tem risco ali de colisões, acidentes, segurança patrimonial e pessoal, o caso aqui de Claudinei. Ele, veja aqui comigo, ele é vigilante, pessoal. Então ele tem vigilante armado ainda, então ele tem que receber sim um adicional de periculosidade, tá? Letra C, aqui, artigo, vamos colocar aqui, só pra gente relembrar, 193, né, pessoal, da CLT. Vamos lá, letra C. Tem direito ao adicional de periculosidade, mesmo que a exposição a condições de risco seja apenas de forma intermitente, sendo que o adicional de risco recebido por força de norma coletiva pode ser descontado ou compensado do adicional de periculosidade. Isso aqui, pessoal, está correto. Nós estamos falando da súmula, pelo menos parte aqui da questão, da súmula 364 do TST. Presta atenção, eu vou chegar perto de você. Exposição habitual e permanente ou até mesmo intermitente, paga que nem sente. A exposição é por tempo reduzido ou adicional, mesmo que seja habitual, mas por tempo extremamente reduzido ou adicional é esquecido. Então, cuidado com isso aqui, com a súmula 364. Eu vou falar de novo para você. Exposição permanente ou intermitente, paga que nem sente. Exposição eventual, esqueça o adicional. Agora, exposição habitual, mas por tempo extremamente reduzido, ou adicional é esquecido. Isso aqui estava na nossa revisão semanal de véspera. A aula aberta disponibilizada aqui não foi desse tema, mas o nosso curso específico, revisão semanal de véspera, tinha uma aula sobre periculosidade e insalubridade que eu falei literalmente sobre essa súmula 364 para vocês. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos ver o erro do restante. Tem direito ao adicional de periculosidade somente nos dias em que trabalhando no turno do dia, período em que o risco de assalto é maior. Não, gente, não precisa nem continuar nisso aqui, né? Letra E. Tem direito ao adicional de periculosidade independentemente do turno de trabalho, mas sempre proporcional ao tempo de exposição ao risco. Pessoal, não se paga adicional de periculosidade proporcional, tá? Não se paga. Então, aqui nosso gabarito letra C, sem muitos problemas, ok? Vamos lá, pessoal. Questão 33. 4 situações concretas ocorridas na empresa Logfácil Transportes Ltda chegam ao Departamento de Recursos Humanos para análise sobre a possibilidade de movimentação das contas vinculadas do FGTS, tema que a FCC gosta de cobrar de vocês, hein, galera? Já vou até passar aqui, então, o fundamento, hein? Artigo 20 da Lei
número 8.036 de 90. A lei que regulamenta o que, pessoal? A lei que regulamenta o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A NET, após 12 anos de empresa, foi dispensada sem justa causa. Bernardino, que permanece empregado, teve seu contrato de trabalho suspenso por 90 dias para participar de curso de qualificação profissional oferecido pela empresa com previsão em acordo coletivo, o famoso layoff. Carola, que também permanece empregada, foi diagnosticada com câncer de mama e iniciou o tratamento. Dinorá, esposa de Ernesto, empregado falecido, e sua única dependente previdenciária habilitada, deseja sacar o FGTS deixado por seu esposo. Com base nas disposições legais, o Departamento de Recursos Humanos conclui em seu parecer que poderão sacar o FGTS. Então vamos ver aqui. A NET, após 12 anos de empresa, foi dispensada sem justa causa. Se eu não me engano, isso aqui é o inciso 1 do artigo 20. Então tem que ter a NET na resposta. Então aqui tá ok, esquece a letra C, porque não tem a NET, e aqui tem. Beleza, vamos fazer por eliminação aqui. Bernardino, que permanece empregado, teve seu contrato de trabalho suspenso por 90 dias para participar de curso de qualificação profissional layoff. Pessoal, Bernardino, essa hipótese aqui não está prevista lá no artigo 20 da lei do FGTS e nem mesmo lá no 476A da CLT que trata do layoff. Então, a alternativa é que tem Bernardino, a gente esquece porque ele não pode sacar. Beleza? Por enquanto, tudo certo. Vamos lá. A próxima é Carola, que também permanece empregada, ok? Foi diagnosticada com câncer de mama e iniciou o tratamento. Ela também tem direito, pessoal, neoplasia maligna, é o que está previsto lá em um dos incisos do artigo 20. Então, Carola, tá tudo certo, então aqui apenas a NET, então ficamos entre A e D. Vamos lá. Dinorá, esposa de Ernesto, empregado falecido, e sua única dependente da Previdência habilitada, deseja sacar o FGTS deixado por seu esposo. Ela também tem direito, pessoal. Letra D, Anete Carola Dinorá. Lembrando que você tem que obedecer a ordem ali da Previdência Social, dos dependentes, né, pessoal, habilitados em certidão da Previdência. Tem alguns requisitos específicos, mas aqui, como ela é a única dependente previdenciária habilitada, ela pode sacar todo o FGTS do empregado Ernesto, que faleceu. Beleza, pessoal? Questão 33, fundamento de novo, por mais uma vez, a FCC cobrando a lei específica do FGTS. Beleza? Questão 4. Vamos lá. A empresa Maxi Indústria e Comércio, perdão, 34, né? A empresa Maxi Indústria e Comércio LTDA firmou um acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores, estabelecendo um plano de participação nos lucros resultados com previsão de pagamento da PLR apenas aos empregados com contrato de trabalho ativo na época da adimplência da parcela, excluindo o direito ao pagamento da PLR proporcional para os trabalhadores com contrato de trabalho extinto antes do adimplemento. Olha só, questão polêmica, imagino eu aqui, hein? No mesmo acordo coletivo, a previsão de pagamento de adicional de insalubridade em grau mínimo para todos os empregados da empresa submetidos a condições insalubres de trabalho, independentemente da natureza do agente e do tempo de exposição a seus efeitos. Considerando as disposições legais e o entendimento fixado pelo STF em tese de repercussão geral a respeito da prevalência do negociado sobre o legislado, aqui ele já matou uma possível, tema 1046, pessoal. Aqui já matou uma possível discussão que eu ia levantar sobre uma súmula do TST. Então já falou que é com base no STF. Ok. Em relação às disposições do Acordo Coletivo de Trabalho, é correto afirmar que, vamos lá, somente a cláusula sobre, sobre a restrição de pagamento da PLR é válida, pois questões relacionadas aos critérios e forma de seu pagamento inserem-se no contexto de direito disponível. Pessoal, aqui o 611A, ele autoriza de forma ampla você negociar a PLR, a participação nos lucros e resultados, e também o enquadramento da insalubridade. Então aqui nós temos dois critérios, ó. A PLR, nós temos aqui o que participou, digamos assim, fez parte dessa negociação coletiva. PLR e enquadramento da insalubridade. Pessoal, a PLR, o 611A não traz restrição ao que? Se é o prazo, natureza jurídica do seu pagamento, a quantia, nada. Só fala participação nos lucros e resultados. Então, é geral. E o enquadramento da insalubridade é o seguinte. Eu vejo muita gente confundindo isso. Essa previsão não é, por exemplo, o empregado ele está exposto ao grau máximo, que em tese seria 40%. Eu vou criar um adicional de 35%. Não. O que o enquadramento da insalubridade
autoriza a fazer, na minha visão aqui, como autor de livros na área do direito do trabalho, eu vou estabelecer igual a questão, 20% para todo mundo, é grau médio para todo mundo, independente se ele recebe, se ele está exposto a condições ou a trabalho com agentes qualitativos, hidrocarboneto, óleo, graxa, que em tese dariam direito ao adicional em grau máximo, ele vai receber em grau médio. Também quem estaria exposto ao grau mínimo vai receber grau médio. Então é o que a lei traz sobre enquadramento. Vai sair do grau médio para o mínimo. Vai sair do mínimo para o médio. Pode ser em benefício, por exemplo. É o que trata a questão, tá? Então a alternativa A está errada porque as duas cláusulas em tese estão certas. Pessoal, por que eu falo para vocês, por que eu imaginei aqui que seria uma questão polêmica? Justamente por conta da súmula. E eu continuo achando que é polêmica, tá? 451 do TST. Essa súmula, pessoal, fala que o empregado não precisa estar com o seu contrato. É o inverso da negociação coletiva aqui. Ele não precisa estar com o seu contrato ativo para quê? Para que ele receba a PLR. Ele vai receber de forma proporcional ali na sua rescisão, digamos assim. Só que o grande problema é que o TST, pessoal, o TST, no tema 1046, ele meio que, entre aspas, abriu as pernas para a negociação coletiva, restringindo apenas a direitos com indisponibilidade absoluta. E um dos exemplos é o artigo 7º da Constituição Federal. Então aqui, com base no tema 1046, muito provavelmente a FCC vai manter aqui o gabarito informando que as duas, presta atenção, que as duas parcelas negociadas aqui são válidas, tá? Mas eu vou falar a verdade, recorram. Recorram. Por quê? O TST recentemente cancelou diversas súmulas e OJs diante da superação da reforma trabalhista e também de teses de repercussão geral do STF. E a 451 não foi cancelada. A 451 não foi cancelada. Por exemplo, a que tratava dos turnos ininterruptos de revezamento, principalmente por conta do tema 1046, foi a justificativa do TST, foi cancelada. A 451 não foi não, então recorram. Recorram dessa questão. Eu acho difícil a banca mudar? Acho bem difícil, porque ela vai fundamentar nesse tema 1046. Mas a lógica recursal aqui, já estou te dando até um fundamento. O TST não cancelou a 451 e a própria súmula 451 informa sim que fere o princípio da isonomia. Esse procedimento adotado aqui. Só que, cuidado, a súmula não traz essa previsão, salvo melhor juízo, de acordo coletivo ou convenção coletiva. E aqui foi feito. Ou seja, teve o sindicato dos trabalhadores envolvidos, aí você vai lá para o 611A e para o tema 1046. Então eu acho que há justificativa para a banca continuar e manter o gabarito, mas eu não deixaria de recorrer. Beleza? Tranquilo? Letra B. Tanto a cláusula sobre restrição de pagamento da PLR como a cláusula que estipula o enquadramento do grau de insalubridade para fim de pagamento do adicional são válidas, já que ambas inserem no contexto de direito disponível. Pessoal, esse daqui é o gabarito. Tá? Letra B. Letra B. Tema 1046 e também artigo 611A. Vamos colocar aqui mais artigo. Eu vou até colocar de outra forma aqui para vocês. Pessoal, no caso dessa questão aqui, artigo 611A da CLT. Beleza? Letra C. A validade de ambas as cláusulas dependerá de homologação do acordo coletivo de trabalho pela autoridade competente? Não, pessoal, não tem nada disso aqui no 611A. A cláusula que estipula restrições ao pagamento da PLR é válida de imediato, mas as cláusulas que estipulam o enquadramento do grau de insalubridade, por se tratar de questão relativa à proteção dos direitos do trabalhador, não, também não tem nada, não há necessidade aqui de perícia, tá? Nesse caso aqui. Nenhuma das cláusulas é válida, pois ambas se referem a direitos absolutamente indisponíveis, não, pessoal. Infelizmente não. Se fosse aqui falando da PLR, talvez você poderia marcar, mas fala que nenhuma delas, né? Nenhuma delas é válida. Então, eu chamo a sua atenção para um possível recurso com base na súmula 451 do TST. Mas, como está fundamentado em norma coletiva, eu acho difícil mudar. Perfeito, pessoal? Gabarito letra B. Vamos lá. Questão 5. Considerando as previsões constitucionais e legais sobre estabilidade provisória no emprego e a interpretação simulada adotada pelo TST sobre o tema, considere as seguintes hipóteses. Pessoal, questão então 35, né? Item 1.
Raoni, auxiliar de produção, sofreu acidente de trabalho típico em março de 2024. Ficando afastado por 60 dias com o recebimento de auxílio-doença acidentário. Com a cessão do benefício previdenciário, retornou ao trabalho em maio de 2024. Então, a partir da sua alta, em tese, Raoni tem direito ao quê, pessoal? A uma garantia provisória de emprego por pelo menos 12 meses, né? Ok. Então, vamos colocar um certinho aqui. Então, se perguntarem se tem a garantia provisória de emprego, a gente sabe que tem. Sidnalva, técnica de enfermagem, foi eleita membro suplente da CIP em julho de 2023. Seu mandato terminou em julho de 2024, mandato de um ano, né? Então aqui ela tem sim. Então Sidnalva teria garantia provisória de emprego do registro da sua candidatura e se eleita até um ano após o término do seu mandato. Então se o mandato terminou em julho de 2024, um ano depois, julho de 2025. Beleza? Lembrando que esses dias eu estava fazendo material de jurisprudência, pessoal, para a questão da CIPA. Para a questão da CIPA, não há necessidade dessa empregada tomar posse. O que o ADCT nos traz é o que, pessoal? É a eleição. Depois eu vou gravar uma aula específica sobre isso. Se inscreva aí no canal para você ter acesso. Tiane, auxiliar de escritório, foi dispensada com aviso prévio indenizado em 10/4 de 2025. Em 25/4 de 2025, descobriu estar grávida, ou seja, depois da sua demissão, do término do seu contrato, desde o final de março. Mas março ela ainda estava na empresa, né? A empresa afirma que não sabia da gestação. Pessoal, não há necessidade de saber, né? Súmula 244 do TST. Súmula que despenca em prova, né, galera? 244 do TST. Gutenberg, analista contábil, teve seu nome registrado como candidato a dirigente sindical em 1/3 de 2025. Em 5/3 de 2025, a empresa comunicou a dispensa sem justa causa. Aqui ele tem garantia provisória de emprego, tá? Pro dirigente sindical não vale durante o período de aviso, só que a empresa comunicou depois do registro, então aqui ele tem garantia provisória de emprego. Ariadne, analista de projetos, eleita em 13/11 de 2025, membro da comissão de representantes de empregados na empresa, foi dispensada pelo empregador em 13/1 de 2025, sem que houvesse qualquer motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro que justificasse a dispensa. A partir das situações narradas, aqui, pessoal, salvo o melhor juízo, artigo 510-D da CLT. O mandato é de um ano e a garantia provisória do emprego vai do registro da candidatura até um ano após o término do seu mandato. Então, a Ariadne tem direito à estabilidade no emprego até 13/11 de 2025. Então, vamos lá, pessoal. Ela foi eleita em 13/11 de 23. O seu mandato vai até 13/11 de 24, que o mandato tem um ano. Então, a garantia provisória no emprego dela vai até 13/11, no dia, hein? 2025. Então, tá certo. Aqui tá correto, nosso gabarito. Vamos ver as próximas. Sidnalva não tem direito à estabilidade no emprego porque foi eleita como membro suplente da CIPA. Não, pessoal, ela tem entendimento sumulado do TST. Tiane não tem direito à estabilidade no emprego porque o aviso prévio foi indenizado. O empregador não sabia da gravidade quando da dispensa. Não, pessoal, ela tem direito sim, não há necessidade do empregador saber um dos itens da súmula 244 do TST e também a confirmação da gravidez, mesmo que no período do aviso prévio, ainda que indenizado, garante sim à empregada essa proteção quanto à dispensa. Letra D. Gutenberg não tem direito à estabilidade no emprego porque quando da dispensa ele ainda não tinha sido eleito dirigente sindical. Não, pessoal, é do registro da candidatura e não da eleição. É do registro da candidatura. Agora, se ele for eleito, aí sim. Agora, não foi eleito, aí não tem garantia provisória no emprego. Beleza, pessoal? Tranquilo? Letra E. Raoni tem estabilidade no emprego por 18 meses. Não, pessoal, por 12 meses após a cessação do benefício previdenciário e retorno ao trabalho. Lembre-se, é pelo menos 12 meses. Ok, pessoal? Questão 35, também sem muito segredo. Vamos lá. Questão 36. A empresa Transponto Logística, perdão, com 80 empregados, entre os quais 40 são mulheres com mais de 16 anos de idade, passou a adotar medidas de apoio à parentalidade previstas na Lei 14.457 de 2022. Pessoal, lei, vamos lá, pela milésima vez em TRTs, lei emprega mais mulheres. Sempre cai, hein, galera? Sempre cai. Entre as decisões tomadas em seu programa interno com base nas previsões legais, reveste-se de validade. Vamos lá então, pessoal. Letra A.
O indeferimento da solicitação feita por uma empregada com filho de 1 ano para ser incluída no regime de teletrabalho que a empresa adota para outras pessoas da equipe, pois a decisão sobre regime de teletrabalho é prerrogativa exclusiva do empregador. Não, pessoal, não se trata de prerrogativa exclusiva do empregador. É um dever alocar com prioridade a empregada que tenha filho com até 6 anos, pessoal. Cuidado. Artigo 7º da lei. Tá? Letra B. Perdão, pessoal, minha garganta ainda tá bem ruim, mas sigamos aí. Somente autorizar o uso do banco de horas semestral por um empregado com filho de 5 anos para acompanhá-la em sessões de fonoaudiologia, sem exigência de justificativa médica, se houver previsão expressa em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Não, pessoal. Pode ser feito por acordo individual. Nós temos a possibilidade de acordo individual. Isso aqui está lá no artigo 8º, parágrafo 2º da lei. Letra C. A adoção do benefício de reembolso creche, desde que preenchidos os requisitos legais, com formalização de acordo individual, de acordo coletivo ou convenção coletiva, ok, que deverá estabelecer condições, prazos e valores sem prejuízo dos demais preceitos de proteção à maternidade. Por enquanto, nosso gabarito letra C, isso aqui, pessoal, artigo 3º da lei. Beleza? Então, tudo certo de acordo com a legislação, texto expresso da lei. Letra D. A recusa de flexibilização do horário de entrada e saída para empregado poder levar o filho de 2 anos de idade à escola se não houver previsão em norma coletiva, já que se trata de benefício que, como regra, é concedido apenas às empregadas. Pessoal, isso aqui tá tudo errado, tá? Tudo errado. Até a necessidade de norma coletiva. Tá certo, pessoal? Isso aqui tá lá no artigo 14, que manda aplicar o artigo 8º. Essa flexibilização pode ser por acordo individual entre empregado e empregador, tá, pessoal? E em específico, pessoal, o capítulo da lei que trata dessa flexibilidade, lá do artigo 8º, né, flexibilização de jornada e tudo, nós temos uma limitação, salvo o melhor juízo, para criança de 5 anos até 5 anos e 11 meses, tá? É uma idade muito específica, 5 anos e 11 meses, beleza? Letra E. A não instalação de local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência seus filhos no período da amamentação, pois essa exigência somente se aplica para as empregadas com pelo menos 30 mulheres. Não, pessoal. Para 60 mulheres aqui, são pelo menos 30 mulheres empregadas com mais de 16 anos. Então, seria obrigação de instalação de local apropriado pela empresa. Beleza, pessoal? Uma norma mais específica, mas quem presta TRTs sabe, lei emprega mais mulheres sempre tem caído em prova. Beleza? Vamos lá, questão 37. Pessoal, os trabalhadores da empresa Sanedutos S.A., responsável pelo fornecimento e manutenção de água potável em um município de 250 mil habitantes, decidiram entrar em greve. Será que nós estamos tratando da lei de greve aqui? Por tempo indeterminado, alegando defasagem salarial e ausência de negociação coletiva. O movimento paredista teve início na segunda-feira, sem comunicação prévia à empresa, ao sindicato patronal ou à população. Aqui já vacilou grandão, hein? Quem é nosso aluno MEC já sabe. Resultando na paralisação. Olha outra coisa grave. Paralisação total das atividades de captação e distribuição de água. Presta atenção nisso aqui, hein? Considerando as disposições constitucionais e legais aplicáveis. Letra A. A greve é legítima. Não, pessoal, não é legítima. Pois não há exigência de comunicação prévia quando o movimento é motivado por ausência de negociação coletiva por parte do empregador. Não, pessoal. Pelo menos 72 horas de antecedência. 72 horas de antecedência. A ausência de aviso prévio de 72 horas e a paralisação total de serviços essenciais configuram abuso do direito de greve. Pessoal, esse aqui é o nosso gabarito. Cuidado, eu já vou colocar para você aqui artigos 9º, 10 e o que, pessoal? E 13 da legislação. O 9º, pessoal, nos traz que quando é uma atividade essencial, deve ser assegurada à população uma quantidade mínima de serviço para evitar danos irreparáveis. A própria população, a empresa também em si. E aqui a paralisação foi total, o que não pode acontecer. Além disso, o artigo 10 traz que essa atividade de distribuição de água, captação, não com esses termos, mas tratamento e abastecimento de água, é uma atividade essencial, o que nos traz a aplicação do artigo 13, que estabelece o prazo mínimo de 72 horas de comunicação. Beleza? Letra C. Mesmo em serviços essenciais, a paralisação total é autorizada. Não, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês.
do artigo 9º, né? Desde que haja posterior negociação e juízo no âmbito do dissídio coletivo. Não. Letra D. O direito de greve é garantia constitucional, ok? E, portanto, não há se falar exigências para deflagração e exercício sob pena de violação de direito fundamental dos trabalhadores. Pessoal, isso aqui é uma tese que existe, tá? Na doutrina existe uma possível discussão sobre a inconstitucionalidade da lei de greve. Deixa eu colocar para vocês aqui. Lei 7783. Eu só não... Talvez eu vou confundir o ano aqui, se é 89 ou 90. Mas, enfim, lei 7783 aqui para vocês. Uma lei importantíssima para sua prova, tá? Existe essa discussão doutrinária, mas não é majoritária. Tá certo? Não é majoritária. Mas é interessante a FCC ter colocado aqui. Letra E. A abusividade da greve só pode ser declarada se houver prática de violência. Pessoal, não. Impedimento de acesso ao trabalho ou descumprimento de ordem judicial. Pessoal, nós temos requisitos específicos na lei de greve, tá certo? Que mesmo que não haja violência, impedimento de trabalho, enfim, a greve pode sim ser o quê, pessoal? Declarada abusiva. Fechou? Tranquilo? Vamos então para a penúltima questão, galera. Vamos lá. Questão de número 38. Vamos lá. A empresa Infina Indústria de Cabos LTDA, com 80 empregados. Tema interessante. Celebrou o contrato de aprendizagem. Isso aqui pouco a gente estuda para analista, viu? Cuidado. Só para MPT, Magistratura do Trabalho, de novo, tá caindo a aprendizagem para vocês, tá? Deixa eu só fechar aqui. Isso. Vamos lá. Celebrou contrato de aprendizagem com jovens em parceria com uma escola técnica de educação. Durante a auditoria do Ministério do Trabalho, as seguintes situações foram verificadas. Lanice, de 16 anos e 4 meses de idade, frequentando o ensino fundamental, foi contratada como aprendiz com jornada de 8 horas diárias. Isso aqui já tá errado, hein? Mas vamos lá. Meiro, de 19 anos e com deficiência física, celebrou o contrato de aprendizagem com duração de 3 anos. Cuidado, que a galera tá falando, é legal, porque é só de 2 anos. Calma que nós vamos chegar lá. Nevilson, de 16 anos, pediu demissão após 6 meses de celebração do contrato de aprendizado firmado por 2 anos, pois recebeu proposta de emprego em tempo integral. Ok? Constatado, quando da fiscalização o não cumprimento da cota legal de aprendiz, a empresa justificou que tal fato decorre de não haver vagas suficientes para os cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Local. Rapaz, o MPT já deve estar bravo com essa questão aqui, né? Com base nos dispositivos da CLT sobre o contrato de aprendizagem, o auditor fiscal concluiu que... Vamos lá, pessoal. Letra A. O contrato de Lanice está correto, pois aprendizes, desde que maiores de 16 anos, podem exercer jornada de 8 horas diárias. Não, pessoal. Aqui não pode. Por quê, galera? O que você precisa tomar cuidado aqui? Você vai lá no artigo 432 da CLT. Para jornadas de 8 horas, pessoal, você precisa ter finalizado o ensino médio. Não é essa questão de Lanice, porque olha assim, olha aqui, Lanice de 16 anos e 4 meses de idade, frequentando o ensino fundamental. Desculpa, pessoal, você tem que ter finalizado o ensino fundamental, não médio, perdão. Finalizado o ensino fundamental. Ela está no ensino fundamental. Lembrando as idades, tá? Aprendizagem de 14 a 24 anos, mais contrato de no máximo 2 anos, tá certo? Eu vou até tirar esse mais aqui, para você não achar que são 2 anos a mais. Então, informações importantes, de 14 a 24 anos, sendo o limite máximo de 2 anos. Mas cuidado, segundo o artigo 428 da CLT, esses 2 limites aqui não se aplicam a PCD. Então, idade máxima e prazo máximo de 2 anos do contrato de aprendizagem não se aplica à pessoa com deficiência. Artigo 428 da CLT. Beleza, galera? Então, letra B. Vamos lá. A empresa deve cumprir a cota de aprendizagem, sendo que as vagas poderão ser supridas por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica previstas em lei. Aqui está correto, né, pessoal? Previsão lá do artigo 430, literalmente da CLT. Não achou em uma? Pode preencher com outras parceiras, beleza? A contratação de meiro é inválida, pois o contrato de aprendizagem não pode ultrapassar 2 anos. Essa é a regra. Mas se eu não me engano, meiro é de 19 anos e com deficiência física. Olha aqui, ó, com deficiência física. Então, para ele não aplica o limite máximo de idade e não aplica também o prazo de 2 anos do contrato de aprendizagem, beleza? Então, no caso dele aqui,
pode ultrapassar os 2 anos. O pedido de demissão de Nevilson é inválido, pois o contrato de aprendizagem não admite rescisão por iniciativa do aprendiz antes do prazo final. Não, pessoal. Aqui nós temos sim a possibilidade, lá no artigo 433, de se finalizar, de se extinguir o contrato de forma antecipada. Nós temos algumas hipóteses legais só, e uma delas é o pedido por parte do aprendiz, tá certo? Pedido por parte do aprendiz. Letra E, a jornada de Lanice é válida, já tira, né? Porque ela não completou o ensino fundamental. Pois não há restrição de carga horária quando o contrato de aprendizagem estiver vinculado à instituição formadora de reconhecida. Pessoal, a regra geral, com base no artigo 432 da CLT, é jornada, vamos colocar aqui, jornada de 6 horas. E eu já vou colocar para você aqui, ó, hora extra, não pode, é vedada a hora extra por aprendiz, tá? Em nenhuma hipótese, não pode ter hora extra para aprendiz, beleza? Agora, se o aprendiz tiver, sim, finalizado o ensino fundamental e o tempo for dedicado à aprendizagem teórica, aí ele pode passar para 8 horas. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Olha, questãozinha boa sobre... questãozinha boa sobre aprendizagem. Eu acho que vocês aqui devem caprichar um pouco mais nesse assunto, mesmo que seja mais, assim, específico da Magistratura do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, porque não é a primeira vez que cai. Beleza? Pessoal, última questão aqui, nós já estamos com quase 40 minutos de aula, né? Mas questões mais longas, né, pessoal? Antes de finalizarmos aqui a 39, curta o vídeo aqui, comenta pra mim o que você achou dessa prova. Você achou que essa prova foi mais difícil ou mais fácil que as anteriores? TRT primeira região, TRT 15ª. Aparentemente, na minha visão, eu tô falando a minha visão, a prova foi mais cansativa. Prova maior, né, galera? Enunciados maiores. Eu já tinha falado isso para vocês há um tempo. A FCC tem se aproximado da FGV, tá? Nesse estilo de cobrança. Casos concretos direto nas provas, enunciados maiores, então se acostumem com esse tipo de cobrança. Beleza? Vamos lá, pessoal. Questão 39. A empresa Verde Vivo Ambiental LTDA decidiu revisar seus procedimentos internos sobre concessão e pagamento das férias, após detectar irregularidades. Os seguintes casos foram analisados. A Marilis, contratada em 1/6 de 2022, tirou suas férias referentes ao primeiro período aquisitivo em novembro de 24, sendo a remuneração dessas férias pagas em dobro. Aparentemente a empresa acertou, porque olha só, no caso de Amarilis aqui, vamos colocar, ela foi contratada 1/6 de 22, é isso mesmo? Tirou suas férias em novembro. Então, em tese, pessoal, o período aquisitivo dela, maio são 30, né? Vamos aqui colocar 30/5 de 2022. O período concessivo dela vai de 1/6 de 2020... Opa, perdão, pessoal, aqui é 23, né? 1/6 de 2023 até 30/6 de... Deixa eu ver aqui, de 2024. Ela tirou em novembro. Então, o pagamento tinha que ter sido em dobro. Eu falei isso em aula para vocês também, pessoal. Tudo aqui na prova MEC, na revisão semanal de véspera e também no nosso curso de estudo de caso. Muitos temas importantes, tá? Benevaldo completou. Então, aqui a empresa acertou, né? Então, aqui a empresa pagou em dobro, então tá tudo certo. Benevaldo completou o período aquisitivo de férias em 31/8 de 2023. A empresa, sem consultar o empregado, programou suas férias em 2 períodos, sendo o primeiro de 20/12 de 2023 a 13/1 de 2024, mais de 14 dias, colocamos aqui, e o segundo de 1/7 a 5, menos de 5 dias corridos. Então aqui, erros tanto no período, o primeiro tá ok, mas o segundo não, pessoal, tem que ser pelo menos 5 dias corridos o restante, né? Carmine, maior de 18 anos, solicitou dividir suas férias de 30 dias em 3 períodos. Ok. Sendo um deles de apenas 4 dias corridos. Não, pessoal. São pelo menos um com 14 e o restante com 5 dias pelo menos corrido cada, o que foi aceito pela empresa. Divino, ao sair de férias, recebeu remuneração de férias sem o terço constitucional. Então aqui já está errado. Que foi pago junto com o salário do mês seguinte. Putz, meu Deus, hein, galera? A empresa está precisando de uma assessoria trabalhista aí, hein? Evelise, com 1 ano de contrato, teve 15 faltas não justificadas ao longo do período aquisitivo e teve férias de 30 dias. Pessoal, 15 dias aqui já reduz as férias dela. Ela não tem direito a 15 dias, beleza? Não tem direito a 15 dias.
Desculpa, não tem direito a 30 dias, você tem direito a menos. Então, até 5 faltas injustificadas, você tem direito a 30 dias. De 6 a 14, 18 dias. Como ela teve 15, vão ser 12 dias de férias, tá certo? Então vamos lá. Concluiu que está em conformidade com a legislação a divisão das férias de Carmine em 3 períodos, como solicitado pela empregada. Deixa eu ver aqui. Carmine, maior de 18 anos, solicitou dividir suas férias de 30 dias em 3 períodos. Ok, sendo um deles de apenas 4 dias. Não, pessoal, tem que ser um com pelo menos 14 e o outro com pelo menos 5 dias. Então tá errado isso daqui. O pagamento advino do terço constitucional da forma como realizado, já que somente a remuneração dos dias de férias deve ser... Não. Pessoal, se paga com até pelo menos 2 dias de antecedência a remuneração total de férias, que é a remuneração mais o terço. Beleza? Tranquilo? Letra C. A divisão das férias de Benevaldo em 2 períodos, pois o fracionamento foi em apenas 2 períodos, sendo que a lei prevê que apenas para a concessão fracionada em 3 períodos é exigida a anuência do empregado. Tentou te confundir aqui, mas para dividir férias do seletista padrão, precisa sim da sua anuência. Lembrando que o empregado doméstico pode ser uma imposição pelo empregador. Beleza, pessoal? Então aqui também errado. Letra D. O pagamento em dobro das férias de Amarílis, pois estas foram concedidas fora do período concessivo. Perfeito, pessoal. Lembrando que a súmula 450 do TST foi declarada inconstitucional pelo STF, cancelada pelo TST, mas lá o pagamento das férias em dobro é para o atraso do pagamento. Atraso do pagamento. Aqui, ó, como é que eu gosto de escrever para os meus alunos, ó. Se errou o período concessivo, paga em dobro, que é o caso aqui de Amarílis. Letra E. A concessão de 30 dias de férias à Evelise, pois trata-se de direito assegurado constitucionalmente, sendo que a quantidade de faltas ao trabalho com ou sem justificativa não interfere no cálculo do período do gozo. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Temos uma tabelinha aí, que eu sempre passo nas minhas aulas, que o empregado perde sim o direito às férias completas de 30 dias, digamos assim. Né, pessoal? Espero que você tenha gostado. Comenta pra mim agora aqui no vídeo se você achou mais difícil, mais fácil, ou a prova mediana em relação às outras. E de verdade, não se esqueça de se inscrever no canal agora, além de curtir o vídeo. Por quê? Porque eu já vou subir já o vídeo do estudo de caso. Então, vem mais vídeo aí de estudo de caso, resolução de direito do trabalho, TJ, técnico, oficial de justiça e também processo do trabalho. Eu quero resolver aqui essas questões. Vocês querem que eu resolva também de processo do trabalho? Comenta pra mim ou só direito material tá bom. Beleza, pessoal? Muito obrigado por acompanharem aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.